Olha aqui, ó, a produção mandou que eu entrevistasse o Zé Carlos Brunoro. Mas num programa de futebol. Pô, Brunoro, você não entende nada de futebol, o teu negócio é basquete. Lembra, Tele? Lembro. Boa tarde pra você. Tudo bom, Milton? Tudo bem? Tudo bem, na TV Gazeta. Sai pra lá, Brunoro, você não sabe nada de futebol, o teu negócio é basquete. Ainda trocou o vôlei pelo basquete. Santana. Essa foi uma das coisas mais interessantes da história do futebol. O Tele, do alto da importância dele na rivalidade Palmeiras e São Paulo. Ah, fica quieto aí. Falou mais ou menos isso. Fica quieto, foi um negócio. Você não entende nada de futebol, você entende de basquete. Não. E aí eu falei para ele, seu Tele, desculpa, é vôlei, não é basquete. Aí o que ele falou? Ele falou, que seja. Qualquer coisa. Você entende até de bolinha de gude, mas não entende de futebol. Como é que vai, Brunoro? Você tá fazendo o quê? Você não pode sumir, não. Você é um bem pro esporte brasileiro. Não, eu encerrei meu contrato com o Curitiba. Eu estava no Curitiba há 4 meses lá implantando um planejamento que eles pediram para fazer. E então agora estou esperando mais uma atividade. Estava lá no Curitiba até a semana passada. Cláudio Scaff Zaidan, o mestre Zaidan, ganhou o prêmio Comunique-se. O prêmio Comunique está rolando aí, mas já tem informações intramuros que você está com a prévia, 99,2% de votos para você, Zaidan. É por isso que eu não acredito em pesquisa, viu, meu? Mas o Brunoro, como vai? Graças a Deus bem, e você, tudo bem? Tudo bem. Escuta, você, nessa rivalidade gigantesca desde os anos 30 de São Paulo e Palmeiras, antes São Paulo e Palestra, né? Você viveu aí alguns capítulos bem importantes na Libertadores da América, né? E a Parmalat, que o Palmeiras não ganhava um campeonato desde 1976, foi o último título da era Ademir da Guia, e só foi ganhar em 93, ganhou em 93, 94, ganhou o Paulista e Brasileiro, nos 2 anos, né? Um negócio extraordinário. Vocês montaram uma seleção, e em 92, ainda não havia aquela seleção de 93 e sobretudo 94, mas já tinha Mazinho, César Sampaio, Zinho, Evair, quer dizer, já era um timaço. E do outro lado, São Paulo, do Tele, do seu amigo Tele, tinha Zete, tinha Cafu, tinha Miller, o Raí, né, que estava numa fase esplendorosa com o Tele Santana. Então eram duelos formidáveis. E o São Paulo, ele vinha ganhando tudo. Tanto que, olha que interessante, a final do Paulista de 92, ao primeiro jogo, se não me engano, dia 5 de dezembro, aí o São Paulo vai para o Japão, ganha do Barcelona, é campeão mundial no dia 13 de dezembro, volta e faz o segundo jogo contra o Palmeiras e é campeão paulista. Quer dizer, o momento do São Paulo era um absurdo, né? Aquele ano que ele ganhou Libertadores, Mundial e tal. E o Palmeiras naquela fila, que só foi terminar no ano seguinte. Você vê hoje o sinal trocado, Brunoro? Você acha que emocionalmente, psicologicamente, a fila do São Paulo e o Palmeiras colocando um título em cima do outro é muito parecido, só que com o sinal trocado com aquilo que aconteceu em 92? Então, Zaidan, assim, eu vejo um pouco isso sim. Em 92, na realidade, quando nós chegamos no Palmeiras, só para título de curiosidade, né? O meu benchmark era o São Paulo. O meu objetivo era o São Paulo como modelo de time, modelo de organização, modelo tudo, né? E a minha ideia era em 3 anos alcançar o São Paulo, em 3 anos. O que eu tinha planejado, né? E quando a gente chegou para a final em 92, a gente assumiu a Parmalat em março, o time estava muito mal no Campeonato Paulista, nós fizemos algumas contratações, e aí nós tentamos seguir o modelo do São Paulo, eu particularmente. Eu coloquei isso na minha cabeça de chegar perto do São Paulo e depois superar em 3 anos. Aconteceu antes por questões de estratégia, de futebol, essa coisa toda, e hoje eu vejo um pouco invertido, sim. Eu vejo que o São Paulo, nessa nova gestão que eles entraram agora, estão fazendo algumas situações bem planejadas, bem articuladas, para, na minha visão, dentro de São Paulo, ultrapassar o Palmeiras. Eu vejo bem dessa linha também. Ô, Brunoro, na bucha,
Qual é que foi o maior jogador de vôlei de todos os tempos? Não vem com aquele papo, não, quer dizer, não. É o Pelé. Quem foi o Pelé do basquete? Um só. No basquete, o vôlei. É o Ô, Milton, é vôlei, não é basquete, Milton. Qual foi o maior jogador de vôlei, por favor, na lata? Um só. Eu vou te falar do Brasil, tá? William Carvalho da Silva. Santista de Santo André, cheguei em Caracas na Macabíada de 87, 88, tinha eleição lá. Carlos Andrés Pérez, em 88 Pérez, estava na televisão lá. E eles perguntavam, nós estávamos lá com Osmar Santos e tal, muita gente do futebol, né? E aí o povo perguntava, a gente que é o Gasalho da Macabia do Brasil, onde está Silva? Onde está da Silva? Da Silva, da Silva, da Silva, da Silva. Não tinha Brasil é sinônimo de Pelé, né? Mas queriam saber do da Silva. Porque eu não sabia até então que a Venezuela gostava tanto de vôlei. E o da Silva era o Pelé lá, viu? Eu não sei hoje como é que tá a coisa lá, mas é impressionante o que eles gostavam do William, viu, ô Bruno? Eu sei disso. Nós fomos jogar um Pan-Americano na Venezuela e o William estraçalhou nesse Pan-Americano, né? Então se firmou mais ainda como um grande ídolo lá dentro da Venezuela. E é com outra virtude dele, é torcedor do Santos Futebol Clube. Mas qual o maior jogador de vôlei do mundo agora? Que eu vi jogar, né? Agora eu tenho acompanhado menos, né, Milton? Vou falar da minha época, né? Savin, da Rússia. Savin. Tinha medo dele, aquele russo lá, porque aquelas guerras aqui no Ibirapuera, Brasil e União Soviética, era um negócio absurdo. O Bruno, e tinha Zaitsev também. Zaitsev também era bom demais. O Bruno, e o Kirali? O Kirali era extraordinário também. Foi o melhor do mundo em vários anos pela FIBA, né? Mas o Savin ele tinha uma frieza um pouco diferente do Kirali, né? Eu gostei. Se a gente for pensar, o Kirali também foi extraordinário. É que a gente começa a ter nome na cabeça. Claro, né? claro. E o Kirali foi extraordinário também. Mas o Savin eu tinha uma admiração muito grande como treinador que jogava contra ele, né? Era uma dificuldade enorme, porque era um cara completo, né? Então era uma dificuldade enorme jogar contra ele. E uma frieza, né? Impressionante. Eu não sei se você tem amizade com o Renan. Você tem notícias? Como é que está a recuperação dele? Sarou. Sou muito amigo do Renan. O Renan jogou comigo. Eu fui o cara que trouxe o Renan a primeira vez para ser técnico. E quando ele parou de jogar na Itália, eu trouxe ele para ser técnico do Palmeiras, na época da Parmalat. Nós temos uma amizade, sim. Graças a Deus saiu da UTI. Já está em casa, foi esse fim de semana, voltou para casa e está agora na fase de recuperação. Graças a Deus todos os perigos já estão longe dele, graças a Deus. Antes de pedir o placar do clássico de hoje, viu, Italiano? Eu quero que você fale qual foi o melhor jogador de uma seleção que eu morria de medo dela. Luciano do Vale narrando, e eu morria de medo daquela seleção também. O melhor jogador da história de Cuba no vôlei. Rapaz, agora deixa eu lembrar o nome. Era um baixinho que pulava feito um desgramado, cara. Não sei se era Nils Pérez, alguma coisa Pérez. É tanto nome na minha cabeça, mas era um baixinho. Saltava 1 metro e pouco, parado, para vocês terem uma ideia. Parado. E uma das coisas mais tristes que eu vi, triste talvez não para eles, mas assim, quando ele fez o jogo de despedida, foi contra a seleção brasileira, né? Recebeu todas as homenagens legais, papapá, e na saída do estádio, sabe onde eu vi ele? Num ponto de ônibus, pegando o ônibus, cara. É uma situação assim inusitada, né? Para Cuba talvez não, mas para mim eu falei assim, cara, olha a situação, né? O cara acaba de receber homenagem daqui, dali, está num ponto de ônibus para ir para casa, né? Agora, jogadora cubana melhor foi a Mireia, Bruno? Que eu vi jogar, sim. Que eu vi jogar também tinha um salto parado também extraordinário, né? Extraordinário. A Cuba, na realidade, a forma física deles, né? Era sensacional, né? E tem não sei
como é que vocês estão no tempo. É até gostoso contar algumas histórias, né? Por exemplo, Vamos lá. Quando o Cuba começou a fazer um trabalho esportivo que era para incentivar o regime comunista, mostrar que era forte o regime comunista, eles levaram alguns russos para fazer o estudo sobre o esporte cubano. E a maioria da população cubana não é negra, ela é branca. O pessoal acha o contrário, né? Eu não sabia. Eles fizeram um estudo que o negro cubano, que veio da escravidão e tal, foi o que percorreu o pior percurso para chegar em Cuba. Então, eles eram muito resistentes. Então, tinha uma genética já diferente. Então, eles começaram a apostar muito nos negros dentro do esporte cubano. Esse Pérez, então, uma homenagem espetacular e tal, e depois o cara no ponto de ônibus. Isso aí é mais um produto da merda, da bosta chamada comunismo. Agora, eu quero contar para você uma última historinha. Eu frequentei durante muitos anos o restaurante Prazeres da Carne, ali, porque agora mudou de nome lá, nem sei se vai ser restaurante, passar o Birajara, o Salvador, ele passou para frente lá o Prazeres da Carne. Teve um jogo Brasil e Cuba no Ibirapuera, que eu assisti pela televisão, entendeu? E foi uma guerra aquele jogo, uma guerra, até meu 3-2 para um dos dois lá, e o ódio que o cubano olhava o brasileiro, e o ódio que o brasileiro olhava na rede ali, o cubano. Terminou o jogo, e eu tava no Prazeres da Carne. E lá tava esquisito, que eles fizeram não mesas lado a lado, assim, não corredores de mesas. Eram 4. O Montanaro, eu encostei no Montanaro, eu fiquei impressionado. O Brasil chegou primeiro e a delegação brasileira, titulares, reservas, comissão técnica, ficaram em 2 fileiras. E 2 fileiras vagas esperando a seleção de Cuba. De repente, Cuba chega. E o mais nervoso, um cara de bandido, né? Vilches, jogador espetacular. E ele gritava, ele xingava os brasileiros ali. Bom, o Vilches estava na frente, 2 metros de altura, o cara veio. Nem olhou para o lado dos brasileiros, foi lá no buffet, com aquelas mãozonas, ele pegou 3 pratos. Ele botou feijoada, ele botou pedaço de carne, verdura, depois um prato só de doce de leite, sabe, doces em geral, aquela abundância toda. E aquele sujeito que eu vi na televisão minutos antes, feito um capeta, aquele homem que eu odiava o cara, assim, sendo igualzinho Brasil e Argentina em 78, ou qualquer outro jogo, final de Copa do Mundo e tal. A gente viu o cara, o Vilches, ô Brunoro, parecendo uma criança que ganhou o primeiro velocípede da vida, ganhou um revolvinho pra brincar e tal, não sei o quê. Ele, o mais brabo, ele estava abismado de ver aquela quantidade de comida. Eu nunca vou me esquecer disso. Não, eles iam para o Brasil e ficavam alucinados. Quando a gente sempre se hospedava no mesmo hotel para fazer as excursões, né? O café da manhã deles era impressionante, né? Porque em Cuba não era assim, né? Tem uma passagem em Cuba nossa também, porque tirando o jogo ali, depois a gente ficava todos amigos, né? Não tinha problema. Teve uma passagem em Cuba nossa, porque em Cuba a refeição era servida assim a prato feito, não era, vamos dizer, porção de arroz, porção disso, porção daquilo, era normal. E eles repetiam para nós alguns pratos, né, porque a gente comia muito. E eles, os jogadores cubanos, iam na cozinha, meio que com vergonha, porque aqui no Brasil eles comiam desse jeito que você viu aí, eles iam buscar mais pratos para nós, né, para não achar que a gente estava faltando algum tipo de coisa, né? Então você vê como é que era a situação, né? Ô, Brodor, só uma última coisa. No Pan-Americano que eu cobri, na época, na Record ainda, lá no Rio de Janeiro, a gente ficava ali no centrão ali, sei lá, o lugar lá do centro do Rio de Janeiro, do nosso belo hotel, cara, e a gente tinha um carro, tinha 3, 4 carros, eu estava num dos carros como passageiro, quem estava dirigindo, não lembro quem, e nós passamos naquela Avenida das Américas. E ali do lado direito dessa Avenida das Américas, em direção lá, Jacarepaguá, coisa parecida, onde era o centro
centro esportivo, lá o ginásio, que negócio todo, tinha uns 2, 3 dessas marcas famosas aí, dos grandes Pão de Açúcar e tal, sabe, esses supermercados grandes aí, tô gaguejando igual o outro lá, entendeu? Grandes supermercados. Então, o trânsito parou ali, porque tinha 4 ônibus na frente de um Carrefour, parados, entendeu? E a gente ficou ali um pouco atrás, porque estava meio congestionado, mas aí o Alberto Juan Torena, que era um dos dirigentes, né, que já tinha encerrado a carreira, ele estava disciplinando a descida de jogadoras e jogadores para a entrada e saída do Carrefour. E aí, as meninas que voltavam, com a bolsa cheia, sacola, já mostravam para as outras que não tinham descido ainda, não chegou, o Juan Torena que coordenava. Olha, mostrava, sabonete, olha, creme dental, e mostrava as coisas para a janela, e as meninas lá de cima, tudo aquelas mulheres atletas, grandonas e tal, olhavam aquilo como se fosse uma pepita de ouro, entendeu? É por isso que eu não gosto de Cuba, cara. É o desespero desse povo. E o Alberto Juan Torena, aquela lenda, ali coordenando esses 4. Eu tava com 2, 3 colegas da Record, não lembro quem, entendeu? O rapaz, até um que morreu, eu lembro. Esqueci o nome dele, o narrador, gente boa, teve um infarto, entendeu? Lá do Rio de Janeiro. Então, é impressionante, né, o meu caro Brunoro? Como sofrem esses caras, até mesmo se atletas maravilhosos deles, Vilches lá comendo daquele jeito, e lá no Carrefour... Maurício Torres, muito obrigado. Maurício Torres estava no meu carro também. Obrigado, Manuel. Então você imagina o povo, se esses heróis cubanos do esporte são tratados assim, imagina o resto do povo, Brunoro. Realmente, a gente que vai a Cuba, né, foi a Cuba várias vezes em função das seleções, né, que a gente fazia vários amistosos, realmente é um regime diferente, né, quer dizer, meio opressivo, essa coisa toda, o pessoal não tem muita liberdade mesmo, e os atletas tinham regalias, né, sempre tiveram regalias, só que a gente não deu para ver melhor a situação do povo, porque essas excursões de vôlei, por exemplo, a gente ia num dia, jogava 2, 3 dias direto e voltava, né? Então a gente convivia mais no ambiente esportivo, né? E não via essa situação do povo, né? Então imagino, se os atletas eram dessa situação, imagina o restante, né? Quer dizer, era uma dificuldade enorme, né? O Boechat, que era fã de Cuba, o Boechat era comunista, grande jornalista, um dos maiores da história. Ele falou que foi com a esposa dele, a Dulce Verusca, como ele falava, lá em Cuba, ficaram no melhor hotel, beleza, ele foi fazer um evento lá, uma palestra, coisa parecida, contratado por uma empresa americana, e ele estava lá, então, no dia de ir embora. Então, conforme você 1000 vezes sabe, né, Bruno, você viajou o mundo inteiro, tem lá o necessaire lá, tem o sabonetinho, tem o shampoo, tem não sei o quê, tem as coisas lá, cara. E na hora de ir embora, as faxineiras, as moças da limpeza, pediam o resto. Por favor, posso levar esse pedacinho? Quer dizer, o resto que sobrou do sabonetinho, do resto do shampoo, entendeu? Elas, coitadas, elas pegando para levar. Boechat contou isso no ar, na Band News FM. Quer dizer, é uma coisa incrível. Imagina uma pessoa trabalhando no lugar desse e não tendo nada. Eu tive algumas passagens no regime comunista, porque o vôlei era muito forte no comunismo, tanto Cuba, União Soviética, Polônia, Bulgária, a gente jogou muito em todos esses países na época forte da Guerra Fria, né? E algumas coisas muito interessantes, por exemplo, nós fomos jogar na Bulgária e aí nós chegamos no aeroporto, a embaixada brasileira foi nos receber e eu pedi, naquela época eu era auxiliar técnico, eu pedi para ir no hotel antes, para mim já separar os quartos dos jogadores, adiantar que a viagem foi muito pesada e tal. E a intérprete que eles colocavam à disposição da gente, eu pedi para ela ir comigo no carro da embaixada, né? Para ir comigo. Eu cheguei no hotel, ela já foi presa. O que ela estava fazendo no carro da embaixada? Você tem uma ideia. E aí já colocaram outro intérprete. Quando eu cheguei no trajeto do aeroporto até o hotel, eles acharam que ela estava com alguma coisa para ir no carro da embaixada, trocaram de intérprete nesse interim,
e cheguei lá, ela foi com a polícia embora. No dia seguinte ela veio, ela ficou uma tarde inteira de interrogatório, por que ela foi no carro da embaixada, ela veio falar com a gente, não ficou mais com a gente, e ver como é que era a situação nessa época, né? Quer dizer, um trajeto de carro, ela foi demitida sumariamente. É, um absurdo. Meu caro Bruno, é sempre bom falar com você, mas de futebol você não entende nada. O teu negócio é basquete. Vôlei, Milton, vôlei. Peraí, não entende, mas vai dar palpite, né? O Tele Santana que eu tô imitando não, aqui. Você vê depois, né? Eu fiquei muito amigo do Tele, muito amigo. Tanto é que eu convidei ele para trabalhar no Palmeiras quando ele ficou doente, né? Quando ele estava na fase de recuperação, eu contratei ele para o Palmeiras, para ele ser o nosso coordenador do futebol, essa coisa toda. Convivi com ele no Palmeiras mais um mês, 2 meses, ele me agradeceu demais, né? Porque ele achou um gesto diferente, né? Depois, pela saúde dele, não deu mais para continuar. Eu fiquei muito amigo dele, do filho dele, uma pessoa extraordinária que a gente sempre tem que lembrar, né? E o palpite para hoje, Bruno? Olha, eu acho que hoje tá difícil, eu não vou ficar em cima do muro, não. Mas eu acho que dá 1-0 Palmeiras. Eu acho que o gol vai ser do Djalminha, não Milton. passa do Rivaldo, hein? Temos que liberar o tempo urge, menino. Você é inesgotável. Não, rapidinho, Milton. O assunto é clássico, claro, mas tem o áudio do Renan Dalzotto, assim que ele saiu do hospital. Vamos ouvir. Pelo amor de Deus, você é oportuno. Você realmente é oportuno sempre. Olá, queridos amigos, amigas, familiares. Hoje um dia muito especial para mim. Acabei de receber alta do hospital e estou extremamente emocionado, muita gratidão, porque depois de um certo tempo eu comecei a acompanhar o quanto as pessoas torceram, oraram e tiveram junto ali, né, torcendo pela minha recuperação. Então, queria agradecer a cada um de vocês. Eu estou muito feliz. Claro que tem aí agora um compromisso duro pela frente, que é a reabilitação pulmonar, física e tudo mais. Mas o fato de estar em casa e saber o quanto eu tive de energia positiva, de good vibes, e, enfim, isso eu posso garantir para vocês que fez toda a diferença, tá bom? Então, um grande beijo a todos. Muito obrigado, gratidão eterna. Brunoro comenta. A gente acompanhou, tá? Foi emocionante mesmo. Nós temos um grupo do WhatsApp dos Olímpicos desde 1964. Todas as Olimpíadas que passaram estão nesse grupo, atletas, técnicos e tudo isso, os que estão vivos ainda também, né? Lá de trás. E nós tínhamos grupos de orações constantes para que ele pudesse se recuperar. E você vê que a voz dele ainda está meio ruim, né, do pulmão. Agora eu queria só aproveitar a situação do Renan, porque o Renan é um touro, né, é um cara forte, continua tendo uma atividade física fortíssima, e as pessoas acham que todo mundo que é forte não pega esse vírus, tá? O vírus não tem idade, não tem fortaleza, não tem nada. É se cuidar. Isso é uma situação que nós temos que ter muita disciplina para saber que todos aqueles cuidados básicos são fundamentais no dia a dia. Então, isso Parabéns pelo comentário. Parabéns, Bruno. A gente não tem idade, não tem fortaleza, não tem que é atleta, nós temos que ser exemplares na nossa disciplina contra o vírus. E ele é tão querido, o Renan, que antes do Renan do vôlei, tínhamos sim alguns Renans por aí. Mas hoje temos milhares. No próprio futebol tem um monte, devido ao Renan do vôlei. Antes do Renan do vôlei, tínhamos 1% da população, vamos dizer assim, de homens. Agora eu acho que tem uns 5%, 6%. Igualzinho a Aline, porque na ditadura, os milicos lá proibiram as músicas música popular brasileira, né? Não podia de jeito nenhum, Caetano, Chico, esse negócio todo.
E aí enfiaram aqui nas rádios brasileiras na marra a música italiana, a música francesa e tal, porque não podia tocar nem Geraldo Vandré também, para não dizer que não falei de Flores. E aí entrou a Aline com Jean-François Christophe. E no Brasil sempre tivemos Roberta, Regina, sabe, esses nomes tradicionais, Maria de Lourdes e tal. E hoje temos Aline. Eu acho que uns 7% das mulheres do Brasil chamam-se Aline, devido àquela música. E Renan virou também uma coisa impressionante, e tem muito Rivelino por aí no Brasil, e também o Rondinelli, devido ao Rondinelli, deus da raça, principalmente no Nordeste. Ô Brunoro, você entende tudo de futebol, que entrevista linda. Nunca mais o Tele vai falar que você só sabe de basquete. Só de vôlei. Só de vôlei. Obrigado, Brunoro. Grande abraço, Aidan, Milton, todos vocês aí, tá? Um grande abraço.